que diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Nós cobrimos Jesus. Fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Sua presença é o meu prazer. Nada mais, nada mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, nós nos escondemos, Jesus. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer, tua presença. Levanta sua mão e comece a declarar isso com mais intensidade. Declare sua presença, sua presença é meu prazer, sua presença, sua presença é meu prazer, sua presença, sua presença é meu prazer, é meu prazer, é o meu Deus, o meu prazer. Fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Nós nos abrigamos, Senhor, debaixo das suas asas, Jesus. Jesus, volta a falar no nosso coração. Espírito Santo, volta a caminhar nesse lugar, Deus. Volta, Senhor, a falar nos nossos corações, Jesus. Na sua presença.
presença. Oi, gente, graça e paz. É muito bom estar aqui. A gente fica nervosa, né? Como se fosse a primeira vez. É diferente, né? Eu prego no Face, mas é diferente. Foi maravilhoso os louvor, quero agradecer os meninos. E tem tudo a ver com a palavra, que também eu vou falar de casa. Era como se a gente tivesse combinado, né? Mas nunca vi o irmão na vida. O Espírito Santo faz isso. E justamente o Junho contou de um sonho dele, que ele também teve com casa, né? E tem tudo a ver com a palavra também. E quero perguntar para vocês, quem aqui ama Deus? Vocês amam Deus? E como está a casa de vocês? Está tudo limpo, tudo em ordem? Meu Deus, é forte. A minha ficou a loucinha do café, ficou algumas coisinhas para pôr no lugar. Tem coisas que só vou colocar amanhã, mas vou colocar tudo em ordem. Pega nós, Jesus. Deus é maravilhoso, né? E alguém nessa semana disse não para Deus? Ai, mais outra. Eu quase disse não para Deus. A Mari me chamou para pregar, né? No sábado. E tem na sexta isso. Tem 2 semanas atrás que eu estava de manhã conversando com Deus. Ele falou para mim trazer uma palavra. Aí eu peguei e anotei, né? Aí justo na hora que eu estava falando com Deus, o Rogério colocou lá no grupo, o pastor Rogério, que tinha vagas, né, para pregar. Eu olhei, tinha novembro, dezembro. Lembro que tinha 13 de novembro até dezembro. Eu falei, nossa, tá muito longe. Aí quando a Mari me chama, eu falo, nossa, tá muito perto. Você vê como é que é a gente, né? Aí eu peguei e mandei o áudio para ela. Ai, Mari, tá muito em cima. Aí quando eu termino, Deus fala, você não tem palavra? E o que a gente conversa? Aí é verdade, eu apago, só que a Mari tem visto. Aí eu falo com Deus, falo com o Henrique, ele fala, Mari, pode contar comigo, eu vou. Então a gente pede oportunidade para Deus. Quando Ele dá, a gente acha que não está pronto, mas você está pronto. Se Deus chamou você, é porque você está pronto. Fala. Então agradeço muito a Deus, agradeço a vocês por tirar o tempo de vocês para vir aqui, né, louvar o Senhor. A gente abre um tempo e Deus fica muito feliz com a nossa honra. E aqueles que não vieram, né, tinha uma pessoa que Deus tinha uma palavra para falar para ela, mas ela não veio. Talvez eu possa falar para ela, só que não vai ser a mesma coisa de hoje, não é mesmo? A gente orar por ela e tudo. Vamos ler. A palavra de hoje, gente, é quando Deus diz não. Assim como a gente diz não para Deus, Deus também diz não para a gente. Forte. Vamos ler Coríntios 12, a história de Paulo, né? Vou ler com vocês a visão de Paulo. 2 Coríntios. Primeiro dos dons. 12. Vamos ler do 1 ao 10. É necessário que eu continue a glória com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas ao homem que não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, e não sei, em minhas fraquezas, mesmo que eu preferisse gloriar a mim, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim. Vê, ao de mim ouve.
para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar 3 vezes. Roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Glória a Deus. Pois o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Então Paulo entendeu, né, que ele não queria se gloriar porque Deus usava ele, né, das visões que ele tinha, e Deus falou, né, que a graça de Deus basta. Então a gente não tem que se crescer, né, tem que deixar Deus falar e entender que a graça de Deus basta, assim como Paulo entendeu. Ele tinha algo, né, que machucava ele, não está escrito o que pode ser, mas é algo que ele não gostava e que ele queria que Deus tirasse, mas Deus falou que não. Deus disse não para Paulo. A graça de Deus basta, né? Porque a gente quer ser reconhecido por homem, né? Por seres humanos. A graça de Deus não basta? Por que a gente não busca mais da graça de Deus e a justiça? Busca a graça e a justiça, as outras coisas Deus acrescenta. Glória a Deus. Deixe Deus agir na sua vida e nas suas fraquezas. Coloca as tuas fraquezas nas mãos de Deus, que Ele vai te tornar forte. Quando a gente pensa que está fraco, aí é que nós estamos fortes. Deixa Deus tirar as suas fraquezas. Assim como Paulo entendeu que nas fraquezas dele, Deus agia. E Deus disse não para Paulo. Mas Paulo não ficou fraco. Paulo se fortaleceu cada vez mais. Nossas bênçãos, a nossa casa, nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, né? E Paulo tinha um sofrimento, né? Mas Deus entendeu e falou para ele: Paulo, isso não vai tirar você da minha presença. É nessa dor que você vem para mim cada vez mais. Muitas vezes a gente não vai para Deus por amor, a gente vai pela dor. Eu mesma sou eu fui pela dor. E que a gente parar de ficar agindo como criança mimada, né? Ai, Deus, eu quero. Não é para ser, gente. Tem coisas que não é para ser. E às vezes você acha que é bênção, é maldição para a sua vida. Deus está impedindo você de sofrer mais na frente. Para de ficar igual criança mimada, se batendo. Eu quero. Deus. Não é para ser. Porque Deus vai te dar, digamos que você quer um carro, você não tem carta, você vai bater. Se você não morrer, alguém da sua família vai morrer. Isso é bênção? Não é. Deus vai te dar, mas quando você estiver pronto. Às vezes você quer muito uma empresa, mas você não está pronto para administrar. Vai colocar uma pessoa lá na frente, a pessoa vai te roubar. Vai ser bênção? Não vai ser frustração. Aí o que acontece? Você pega e se frustra com Deus. Porque Deus fala não para você, mas você vai tentar agir pela sua própria força. A gente não chega a lugar algum, gente, pela nossa própria força, se você não colocar Deus na frente. Deus é nosso Pai, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Seja fiel no pouco, que Deus é fiel para você no muito. Para de agir como uma criança mimada, vamos começar a agir como homens e mulheres de Deus. Para de ficar debatendo. Eu quero perguntar para você, quem é você? Quem é você hoje? Você é só mais um na fila do pão? Ou você é aquela pessoa que olha para você, você tem uma história para me contar? Quem é você? Você está aqui para fazer a diferença ou é só mais um? Ai, quem é fulano? Ai, fulano casou, separou do marido, tem 3 filhos, está desempregado. Não, eu tenho que olhar para você. Ai, fulano é uma pessoa casada, cuida dos filhos, do marido, a casa é impecável. A mulher é serva de Deus, sempre está buscando a Deus. Olha para a mulher, eu vejo o brilho de Deus nela. É isso que você tem que ser, você está aqui para fazer a diferença. Não é para ser só mais um culto. Não, você tem que... A graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Vamos começar a agir como cristão, gente. Para de ficar dormindo. Parece que dentro de você não acordou ainda, não despertou. Tem vidas. Você pode, Deus te deu a coragem. Vai. Você está preparado, cara. Vai. Se eu estou mandando é para ir. Você não tem que ser só mais
mais um na fila, estou aqui esperando. Quanto tempo falta o pão? 5 minutinhos. Ai, estou aqui. Não. Você tem que ser alguém na fila do pão, mas alguém diferente. Eu tenho que olhar para você, eu tenho que ter vontade de conversar com você. Tenho que olhar para você e falar, cara, esse cara tem história, estou precisando de um conselho, não conheço ele direito, mas eu vou chegar nele. Por quê? Porque eu vejo o Espírito Santo de Deus em você. Para de ficar sentado. E aqui na GNF ele já falou para mim, só vai ficar quem realmente quer algo com Deus. Esses tempos é o tempo de fazer a diferença. Só vai ficar quem realmente está de coração aberto para andar com Deus. Você tem se derramado diante de Deus, assim como Paulo, a graça de Deus te basta? Ou você quer ser reconhecido por homem? Para com isso, Deus lá de cima te vê. Domingo passado eu estava aqui, eu me vi, Deus me vê, eu lá em casa, orando a Deus com minha roupa, de dormir, o cabelo bagunçado, porque é assim que Deus me vê. É assim que Deus me vê. Eu não preciso estar de salto para os outros me ver, não. Quem tem que me ver é Deus. Eu tenho que transbordar. Eu sou casa de Deus. Eu tenho que transbordar de dentro para fora. Assim como eu sou na igreja, eu tenho que ser lá em casa. Ontem algo também me deixou chocada. Eu tenho minhas hortinhas, planto minha cebola. Eu fui tirar minha cebola. A vizinha passou lá e não levou toda a minha cebola e meu cheiro verde. Aí eu olhei para cima e falei, mas rapaz, plantar é bom, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Eu tenho que pregar amanhã, eu tenho que dar testemunho. Eu não vou brigar com ela, não. Mas eu vou pegar e vou colocar meu vaso lá em cima. É pequenas coisas que você perde o foco. Você não pode deixar, às vezes você está andando, né? Aí o cara te fecha ali, você já xingou ele lá no trânsito todinho. Deus, já xingou ele todinho. E você é pior do que ele ali. Você ali é pior do que ele. Já saiu da graça, xingou todo. Depois pede perdão para Deus, mas você já xingou. E se é o cara que te conhece, fala, o cara todo domingo, coloca a minha melhor roupa e vai para a igreja. Por isso que eu não vou para a igreja. A gente está aqui para dar testemunho. A gente está aqui para dar testemunho. Outra coisa, você tem que contar seus testemunhos, não só ouvir o testemunho dos outros. Como é que está Deus na sua vida? Alguém tem um testemunho aqui para contar, uma experiência que teve com Deus essa semana? Meu Deus. E aí, gente? Vocês estão fazendo a diferença na casa de vocês? É só mais um culto, chega em casa, vê Netflix e tal. Gente, tira tempo para passar com Deus. É bom demais a gente assistir um filme. Eu abri mão, sim, da minha série para poder terminar a palavra. É sacrifício. Você tem que fazer sacrifício. Deus não quer as coisas de qualquer jeito, não. Não serve, gente. Eu sinto muito falar para vocês, mas Deus, Ele gosta das coisas certinhas no lugar. Por isso que tem um louvor, não? Né? A gente arrumou a casa, perfumou a casa, preparou a mesa. Deus gosta das coisas bonitas. Deus quer as coisas bonitas. Mas eu sou casa, não adianta eu arrumar minha casa se dentro de mim está uma bagunça. Eu tenho que transbordar de dentro para fora. Não adianta eu estar linda, minha casa perfeita e eu aqui dentro, cheia de sujeira. E apontando as pessoas, ai que fulano não sei o que, não. Se você sabe que alguém está com problema, mesmo que você não conheça, ore por essa pessoa. Quando Deus falar para você, vai com essa pessoa, leva a minha mensagem, você tem que levar. Você está aqui para fazer a diferença. Deus disse não para Paulo. Quando Ele diz não para você, não é que Ele está sendo ruim, injusto. Não, Deus é Pai. Ele sabe se Ele te dá algo hoje, vai te machucar. Você pode receber essa bênção mais na frente. Calma. Tudo é um procedimento. Deus está te preparando. Deus está te ensinando você a ser forte. E é isso que Deus espera de nós. É a gente não ficar debatendo com Ele. É a gente entender e aceitar. Porque tudo é um processo. E eu só tenho que agradecer a Deus. E sou muito feliz por Deus me usar para poder falar com Ele. E vamos ler aqui em Gálatas 3. É só um versículo. Gálatas 3, versículo 11. Evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A gente tem que aprender a viver pela fé, né? E o que é a fé, gente? A fé é aquilo que nós não vemos, mas temos a certeza que vai acontecer, porque Deus está ali, né? Porque Deus está ali e quando você tem fé, as coisas acontecem. E para Deus não há nada difícil, né?
porque tudo é no tempo certo. E Deus transforma poucos pão em muitos pão. Deus transforma água em vinho. Então Ele pode todas as coisas, né? Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Vamos ler Crônica 1, Davi, 22. 1 Crônicas 22. Davi também, a gente acha que na Bíblia Davi é o queridinho de Deus, né? Era uma das pessoas que Deus tinha muito carinho sim por Davi, mas Davi também recebeu o não de Deus. É Crônica 22. Primeira Crônica. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente. É o templo que será construído para o Senhor. Deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. E ele que vai construir um templo. Ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o Deus, conforme ele disse que você faria. Então Davi ordenou, agora pulei, estou lendo no 17. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudasse seu filho Salomão. Disse ele: certamente o Senhor, seu Deus, está com você e lhe concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagre o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comece a construir o santuário de Deus, o Senhor, para o Senhor, e os utensílios sagrados que pertencem, construindo em honra em nome do Senhor. Então Davi queria muito, fazer um templo para Deus, mas Deus falou que não, porque nas mãos de Davi tinha muito sangue. Deus foi com Davi, em todas as guerras, mas ele não. Ele tinha a bênção na família dele, mas era o filho dele, Então, o que eu entendi aqui? Que Davi entendeu, que Deus disse não para ele. Mas quem ia desenvolver o chamado não era Davi, era o filho dele, Salomão, que Deus tinha passado para ele. Davi queria ter muito uma igreja, de luxo, tudo bonitinho, perfeito, mas Deus não queria isso. Deus só queria paz e amor naquele lugar,
Porque Deus, ele prefere um coração puro do que um coração orgulhoso. Ele não quer luxo, Ele quer o seu coração simples, com amor a Ele. E Davi foi grato e entendeu, né, o nome de Deus. Falou, Deus sempre esteve comigo em todas as batalhas, então eu entendo. Mas ele ajudou o filho dele a consagrar e orar por aquele lugar, né? E Deus sempre estava com Davi em todas as batalhas. E a gente precisa entender o nome de Deus, né? Porque Deus quer paz e mansidão. Um coração puro e sincero, né? Vamos ler Romanos 12. Romanos 12, versículo de 1 a 2. Portanto, os irmãos, rogo-lhe pela misericórdia de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer, gente, que a gente não olhe para o mundo, que a gente seja humilde, de coração puro, que o nosso culto, a nossa casa é a gente mesmo, que a gente tenha mansidão, que a gente tenha amor ao Senhor e que a gente seja racionais com a gente mesmo e oferecer um culto de graça a Deus. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele espera dos filhos dele. Agora eu vou ler Jó 38, tá? Acho que todo mundo aqui conhece a história de Jó, né? Eu tinha muita curiosidade de saber a história de Jó, que cada um contava de um jeito. Aí eu, para entender, eu vim ler. As pessoas falavam que Jó superou tudo, Jó não reclamou. Jó reclamou sim. Jó reclamou. Ele estava lá todo se coçando, lá que ele ficou com elegia, eu acho. Aí ele falou assim, por que não me leva logo, Senhor? Não aguento mais isso. Mas mesmo Jó foi fiel a Deus, mesmo ele doente, perdendo tudo, né? Ele orava pelos amigos dele, né? Muitas vezes a gente com necessidade, a gente tem que pensar no próximo e sempre orar, né? A gente fala, não tenho nada para dar. Você tem sim. Você tem um abraço para dar, você tem um abraço para dar, você tem que olhar para alguém e falar, vai dar tudo certo, que às vezes a pessoa só precisa ouvir isso. Faz uma oração, não precisa a pessoa saber que você está orando por ela, só ora, gente. E muitas vezes Deus não fala o problema não, só ora. E muitas vezes Deus fala, tem alguém naquela igreja, ore por essa causa. Tem alguém que está com problema no casamento. Aí muitas vezes você quer saber quem é, Senhor, quem é ele? Só ora, só ora. Muitas vezes Ele não te dá, você só ora. Ora por um casal da igreja, você vai orar, né? Ele não precisa te dar muitos detalhes. Então eu vou ler Jó 38, do 1 ao 4. Jó estava reclamando tanto que Deus resolveu falar com ele. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homens, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda a mim, se é que você sabe tanto. Agora eu vou ler do 34 ao 41. Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? E você quem envia os relâmpagos? E eles lhe dizem, aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se endurece e os torrões da terra arderem uns aos outros, e você que caça a presa para a leoa,
E satisfaz a fome dos leões? Quando se agacha em suas tocas, ou fica em espreita no matagal, quem dá alimento aos corvos? Quando os seus filhos clamam a Deus e vangueia por falta de comida, você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a coça tem os seus filhotes? Essas foram as perguntas para Jó, né? Jó ficou sem reação. Aí eu pergunto para você: você conhece a Deus? Ou você só conhece a Deus de ouvir falar, né? E Jó respondeu para Deus. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse, que o obscurece o meu conselho, sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os teus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Ele falou para Deus que os ouvidos dele já tinham ouvido falar, né, a respeito de Deus, mas agora os olhos dele viu a Deus e despreza ele, né, porque ele é cinza e pó. Porque é diferente quando você escuta falar de Deus e quando realmente conhece ele e tem intimidade com ele, né? Quando você conhece a Deus é diferente, nada daquilo que te contaram faz sentido, né? E sim, você e Deus. Então, é muito importante a gente saber que voz a gente está ouvindo, né? Com quem a gente está conversando e se realmente é Deus. Você está reclamando muito das suas provas? Já contou para Deus? E o que Ele te falou? E nós conhecemos a Deus, já ouvimos falar dEle. E com quem a gente está falando mesmo, hein? Pense nisso. Vou ler com vocês Provérbio 3, tá? Provérbio 3, versículo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Deus, ele não está punindo a gente quando ele diz não. Ele está nos cuidando, está ensinando a gente a ser forte em dias difíceis. E ele nos ama. Assim como você diz não para o seu filho, você não sabe o que é melhor para ele, ele também sabe o que é melhor para você. Então, quando Deus diz não para você, não fique desesperado, não fica achando que não vai acontecer. E se aquilo que você queria não deu certo, é que Deus tem algo bem maior na sua vida. E você ama a Deus? Até que ponto você ama a Deus? Na dificuldade? Se você perdeu o emprego? Se você bateu o carro? Você vai continuar amando a Deus em dias difíceis? Vai reclamar? E se Deus recolher a sua esposa? Você vai continuar amando a Deus? Na hora da dor, você ama a Deus mesmo, nos momentos bons, nas dificuldades, ou você só ama a Deus quando tudo vai bem? É fácil, né? Pois é, nos momentos difíceis eu posso te afirmar, aí sim é que você precisa mais de Deus. E quando a gente pensa que está fraco, aí sim a gente está forte. Ah, Luiz, você tem certeza que você está falando? Eu tenho certeza, porque faz 4 meses que eu perdi a minha mãe. Isso era um medo que eu tinha de perder alguém que eu amava, que eu falei.
Ah, Deus, eu sei que eu te amo, mas um dia se eu perder alguém, eu não sei não, viu? Se eu vou continuar te amando não. Porque o Senhor está levando a pessoa que eu amo. Aí eu pensava, né? Se Deus levar a minha mãe, aí se Deus levar o meu pai, ou um dos meus irmãos, meus sobrinhos. Eu pensava, né? Pois justo, eu fui visitar a minha mãe em novembro do ano passado, ia fazer 7 meses, né? Ela ficou doente, ainda consegui falar com ela. Aí chegou lá, deu um monte de problema, no caso era só estômago. Mas não teve jeito. Eu estava o tempo todo falando com Deus e estava na certeza que ela ia melhorar. Só que quando eu vi que a minha sobrinha estava com ela e mandou fotos para mim, ela estava cheia de aparelho em tudo, disse que até o coração dela estava monitorado, né? Só que tá por perto nunca fala, né, o que de fato está acontecendo. Aí eu fiquei desesperada e já tinha 3 dias que eu estava sentindo muito uma dor no peito, sabe? Eu falei, caramba, é a minha mãe. Aí eu orei a Deus, só que eu orei a Deus e falei para Deus tirar o sofrimento dela, né? Mas eu queria que ela ficasse bem, para mim poder ficar ainda um tempo com ela. Mas Deus recolheu a minha mãe. Aí sim, eu vi que eu era forte e foi aí que eu me aproximei mais de Deus. E para eu não entrar em tristeza, em desespero, e não tinha culpa de nada, porque Deus me usou para ir lá, eu falei de Deus para ela. Eu com meu outro irmão, a gente fez um culto lá, falamos de Deus para ela. Então, Deus preparou tudo, né? Mas que é difícil é uma dor assim que só quem passa sabe. Então, é complicado. Então, assim, só quem passa por isso que sabe. Aí, nessas horas que a gente descobre mesmo se a gente ama a Deus ou não, nos momentos bons e ruins. Aí você ama a Deus, né? Ah, estou indo para a igreja, minha loja está bem, meu casamento está bem, está tudo bem, graças a Deus na minha vida, eu amo a Deus. Aí Deus pega e recolhe um filho seu. E aí, o amor muda? Não pode mudar. Porque Deus levou ele, que Deus estava querendo ele lá. Ele pode dar outros filhos, ou não. Porque ele é pai, ele sabe o que ele faz. Então, eu entendo que o tempo da minha mãe, Deus chamou a senha dela e era a dela. A gente tem que ficar com os momentos bons, o que você fez, e pronto. E tentar entender, né, que foi feita a vontade de Deus, e que eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para ela, né? E eu tenho muito orgulho dela, que ela foi muito guerreira, trabalhou até o último dia da vida dela, então ela foi feliz fazendo o que ela gostava, né? E é isso que eu quero falar para vocês, porque uma hora ou outra a gente pode perder alguém que a gente ama, gente. Vocês não se afastem de Deus, não culpem a Deus por nada. Deus não é culpado, é consequências da vida. Você pode ir no seu carro, você bater o seu carro, sua esposa morrer. E o seu filho ficar assim machucado. É Deus? Não, consequência da vida. Porque, como diz, né, a morte só quer uma desculpa. Tinha que ser, gente. Uma hora ou outra a gente vai. E eu falei pro Henrique, se Deus me levar, você vai ficar revoltado com Deus? Ele, não, vou entender, vou ficar triste, né, mas vou entender. E se Deus tiver mais outros planos na vida do Henrique, eu não tiver incluída? Tem que entender. E eu penso também, ou se Deus levar ele, eu tenho que ser mais forte ainda. E eu falo assim para Deus, gente, é coisas que faz sentido a gente pensar, sabia? Eu não pensava que eu ia perder alguém que eu amava. É nessas horas que a gente tem que ver se a gente ama Deus mesmo. Falar que ama Ele quando tudo está bem faz sentido. E quando o seu coração está partido, quebrado, esbagaçado, alguém vir falar de Deus, será que você vai querer ouvir? Pense nisso. E outra coisa, pense se Deus chamar hoje, se você está pronto para ir. Você está pronto? Deus falar... 18, é você. Você está pronto? Fez a missão aqui já? Você tem certeza da sua salvação? As pessoas falam, vamos curtir a vida. Ótimo, vamos curtir a vida. Mas a vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui. E a vida lá no céu, a vida com Deus, a salvação? A gente tem que pensar nisso. Então é muito sério, viu, se andar com Deus. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito, não. Porque a gente tem que transbordar de dentro para fora, né? E tem que ser verdadeiro mesmo com Deus. Tem que falar para Deus. E tem que tentar limpar a sujeira que existe em você. Aquilo que está te afastando de Deus, que não deixa você prosseguir, sabe? É bem complicado mesmo.
E preste atenção que vocês estão convidando para ir para a casa de vocês. Quem está indo na casa de vocês? Estou falando de vida espiritual. Quem você está ouvindo? Quem está aqui dentro de você? Faz sentido, gente. Faz sentido. Pense nisso. Amar a Deus quando tudo está bem é fácil. E nos momentos difíceis. E não quero que vocês culpem a Deus por nada, porque se Deus recolher alguém de vocês, se tudo não for bem na vida de vocês, é consequência da vida. E se Deus recolher alguém, entenda, não se volte. Deus vai colocar alguém no seu caminho. E é isso. A gente não está aqui para brincar de uma vida perfeita. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus. E a gente tem que ser cheio, como o louvor fala, até transbordar. Tem que se quebrar. Tem que se quebrar. Se for preciso, Deus te quebra de novo. Se esvazie de você mesmo. Eu tenho que olhar para você e não achar que você só é mais um na fila do pão. E você sabia que nós todos estamos sendo observados? Não só, eu sei, os pastores olham a gente. Não, não só os pastores, não. É a gente aqui dentro, um sempre observa o outro, como eu observo cada um de vocês. E como a vizinhança também está observando a gente. Às vezes você está andando lá, acha que ninguém está te vendo. Daí outro dia você encontra, eu vi você de bicicleta, sei aonde. Eu não vi a pessoa. Você está sendo observado, então preste atenção no testemunho que você está dando. E você foi chamado para fazer a diferença, gente. Foi chamado para fazer a diferença. Não importa, onde Deus mandou você ir, você tem que ir. Não tem que ter medo, porque Deus está na frente. Eu tenho aprendido muito aqui na GNF, assim. Nos momentos, quando veio a quarentena, eu estava cada vez me fortalecendo mais diante de Deus. E a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre está buscando mais, se aprofundando mais em Deus. E eu posso falar para vocês, Deus é o melhor professor. Eu sou muito grata a Deus. Eu quis falar da minha dor assim para vocês, que é para a gente entender que a gente tem que estar forte em Deus. Que quando uma coisa dessa vem, se você não tiver Deus, você se afasta. Você se afasta, você dá lugar para a tristeza, você volta a ser quem você era. Aí, compadre, aí dá trabalho, viu? Aí dá trabalho mesmo. Então, a gente tem que vigiar e fechar todas as portas e janelas da nossa casa para o inimigo não entrar. Reforça suas janelas, gente. Reforça suas portas e suas janelas, porque a gente é casa e morada do Espírito Santo. Vocês entenderam, gente? Fez sentido a minha pregação? Vocês entenderam, né? Pelo menos para alguma pessoa eu sei que fez sentido, entendeu? E quando você prega pelo bem de uma pessoa ser abençoada, já é bênção, né? Então, essa palavra que eu trouxe para vocês, espero que vocês tenham entendido. Me perdoe alguma coisa, mas Deus manda e a gente fala, né? Então, a nossa estrutura é Deus, é a nossa casa. Então, vamos reforçar a janela, fazer a limpeza, que nós temos que transbordar de dentro para fora, né? Não adianta você ser maravilhoso, impecável, e por dentro de você tá sujo, cheio de teia de aranha. Isso, o Júnior comentou que que ele sonhou, né, com uma casa cheia de rato e barata, né? E antes também eu já tinha sonhado também em sujeira. E vocês podem ter certeza que tem alguém aqui que está precisando da limpeza, né? Sempre tem algo em nós que nós ainda tem algo que a gente não quer soltar. Deus está solta, e você está ali segurando, né? Não quer soltar. Mas aos poucos você vai fazendo a limpeza. É difícil mesmo, a gente fala, Senhor, vai tirando de mim. Então ele sonhou, né, com um rato, sujeira, limpar a casa, faz todo sentido. É limpeza na casa, é a vida espiritual. Quando a gente só não consegue, mas ora a Deus, que Deus vai nos dar força. Vamos limpar essa casa, que nós é corpo do Espírito Santo, né? Deus abençoe a vida de vocês e tenham um ótimo domingo, curto bem a sua família e graças a Deus, viu? Deus abençoe, tchau, tchau. Nesse momento, obrigado por esse dia, obrigado pela exortação, ó Pai, ao qual Tu trouxe, Senhor, através dos louvores, através, Senhor, da Tua serva, trazendo essa palavra maravilhosa. Obrigado, ó Pai.
Que o amor de Deus, a graça, a proteção estejam com todos, por toda semana, por todo mês, em todo momento, em todo ano, protegendo cada um desta igreja. Amém. Jesus.